Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio da Taylor Talks, do programa Tailor Made da Terrioso, um programa para trocar experiências entre a Terrioso e seus clientes. Neste primeiro episódio, nós contamos com o Fernando Dejavi, gerente executivo de vendas da Terrioso, e também com a empresa Duas Rodas, com o Diego Borges. Bom, vou pedir para o Fernando se apresentar. Olá, eu sou o Fernando Dejavite, sou responsável pela área de vendas do segmento industrial da Terreos. Diego, te convido a fazer uma breve apresentação sobre você, fique à vontade. Olá, pessoal. Queria agradecer primeiramente a Tereos pelo convite, a ser a primeira empresa a participar dessa importante iniciativa. Eu sou Diego Borges, trabalho como especialista de suprimentos no Duas Rodas há 7 anos. Falando um pouquinho sobre a empresa, tá? A Duas Rodas está completando esse ano 95 anos, fundada em 1925. É uma multinacional que atua no ramo de, principalmente na parte de aromas e sorvetes. Aromas tanto doces, salgados, carnes, a parte de lácteos, toda a linha de aromas possíveis, tanto em pó quanto líquidos, a gente atua. E na parte de sorvetes, que é onde a gente é referência no Brasil hoje. Então, esses são os segmentos que a gente atua. Então, eu gostaria de saber de você, Diego, como que a Duas Rodas reagiu a essa pandemia? Vocês fizeram alguma ação especial para trabalhar durante a pandemia? O princípio da empresa, desde o início, era tentar manter o emprego de todo mundo. A Duas Rodas, isso é uma coisa que desde o primeiro momento até o pico da pandemia, até o final, ninguém perdeu emprego por conta da pandemia. A Duas Rodas deu todo o auxílio necessário, fez todo o processo, o ajuste, todas as adaptações da fábrica para poder compreender o trabalho de todos. A gente fez um processo de levar todos os funcionários do administrativo para home office. Tivemos um período de 1 mês e meio com redução de jornada que foi necessário por conta da pandemia. Mas, como eu falei no começo, essa parte de adaptação que a Duas Rodas teve que viver, assim como o cenário todo, fez a gente reagir muito rápido. O nosso segmento é um segmento de alimentos, é um segmento que tem uma reação muito rápida. Então, apesar de tudo que aconteceu, de toda a queda no consumo, principalmente essa injeção de dinheiro do governo na economia, causou um giro de dinheiro na população, onde fez com que o alimento se mantesse como uma das prioridades. Então, a gente costuma falar isso, que em caso de crise, ninguém deixa de comer, mas faz uma substituição de marcas. Então, como a Duas Rodas atua num portfólio muito grande, a gente atua tanto numa marca nível A quanto uma marca nível C e D com preço menor. Então, a gente conseguiu fazer essa adaptação, manter toda a estrutura de trabalho, e hoje a gente está saindo da pandemia praticamente nesses 6 meses aí, faturando muito mais do que a gente faturava no mesmo período do ano passado. Então, a gente conseguiu se adaptar, conseguiu trabalhar, conseguiu manter todo mundo junto, todo mundo forte, dar principalmente o apoio ao colaborador, mostrar para ele uma segurança, e fez com que a gente saísse fortalecido. Não acabou a pandemia ainda, claro, né? Mas a gente já está nessa reta depois de 6 meses, muito melhor do que a gente entrou. Vamos Diego, se reinventar, né? Pois é. Diego, mas me diga uma coisa, no início da pandemia, né, nos meses de abril e maio, vocês sentiram uma queda de consumo e de vendas drástica? E agora você disse que, né, o faturamento já está superando, né, o faturamento do ano anterior. No acumulado, como que você vê? Essa melhora né, de mercado nos meses, né, recentemente já está recuperando o recuo de abril e maio? Como que você está vendo isso? O recuo entre a segunda quinzena de março e o final do mês de maio, a queda foi drástica. Principalmente em algumas áreas como que a gente trabalha, como confeitaria e chocolates, os chamados itens mais supérfluos foram itens que no primeiro momento já caíram drasticamente a quase a zero. Uma área de confeitaria, por exemplo, que a gente depende de eventos e festas, onde não ocorreu nesse período, ele caiu totalmente. Então ali a gente teve uma queda muito grande. A retomada do mercado em outras áreas, em outros segmentos, a retomada e uma fatia que a gente tem da exportação nesses últimos meses, ela fez a gente equilibrar as pontas. Então, no acumulado do ano, a gente contando janeiro a setembro, a gente chegou à meta que a gente queria.
A partir de outubro para frente agora, o que a gente conseguir de faturamento a mais é essa gordura que a gente precisava, tá? Mas a gente, somando o todo de janeiro a setembro, a gente pode dizer que a gente atingiu a meta. Mas a gente atingiu a meta pela retomada, porque aqueles 2, 3 meses lá foram mais ou menos metade do faturamento previsto. Foi bem, uma pancada bem grande, né? Entendi. É algo similar do que a gente viu também em abril e maio. De fato, a gente registrou quedas aí expressivas de consumo e de venda de açúcar para o segmento industrial, mas no varejo, né, que é uma linha, é um outro mercado que a Terreos atua, né, com a marca Guarani, a gente teve fez um contraponto, vamos dizer assim, onde o consumo se manteve, em especial pelo consumo doméstico das pessoas, por estarem trabalhando, estando em casa ou trabalhando em home office. Então, a gente percebeu que o segmento de varejo, ele sustentou mais do que o segmento industrial, que é a área, né, que eu represento aqui, né? Mas você comentou também da exportação, né? Você está tendo, de certa forma, uma recuperação do faturamento, talvez impulsionado ou com a ajuda da exportação. Acho que essa é uma oportunidade que surgiu, não só para vocês, para outras indústrias também, em especial, né, de doces. A desvalorização do real tem permitido e favorecido a exportação. Eu acho que isso faz um contraponto também em relação ao recuo de consumo. E para nós, no açúcar, também não é diferente, né? O dólar, no patamar atual, faz com que permite a gente exportar mais, e aquele recuo de consumo que a gente viu aqui no mercado doméstico, a gente consegue, de certa forma, acomodar e deixar o mercado mais equilibrado. Mas se fosse expurgado esse aumento da exportação, olhando só para dentro do mercado doméstico, no acumulado ainda está menor que o ano passado o consumo, ou está em linha? Como que você vê isso, separando a exportação dessa análise? Tirando a exportação do nosso faturamento, a gente ainda assim estaria acima. Tá? A nossa exportação hoje, ela compreende de 5% a 7% do faturamento, então é uma fatia baixa. Entendi. Então, mesmo a gente tirando esse percentual de exportação, a gente ia conseguir atingir. A gente tem a área de exportação muito forte em produtos desidratados, principalmente da acerola, que são itens que vieram agora na pandemia com um aumento bem forte devido a produtos de imunidade sendo procurados pelo consumidor. Então, a gente, mesmo considerando o valor em dólar, a gente conseguiu aumentar o nosso faturamento de exportação, justamente pela procura desses itens nesse intervalo. Projetos que nós tínhamos no exterior com alguns clientes acabaram explodindo nesse período de pandemia justamente por conta da pandemia. Acabou virando uma oportunidade para acelerar algumas iniciativas, né, que surgiram como soluções eventuais para o cenário que a gente está inserido, né? Com certeza. Muito bom. Fernando, gostaria de fazer uma pergunta. Como você vê a importância da proximidade entre o fornecedor e o cliente? Perguntando para você e também para o Diego Borges, como essa proximidade agora na pandemia, como fica isso? Olha, nós fomos desafiados, né? Eu acho que não era um cenário esperado, longe disso, né? Eu acho que a gente estava, né, o setor nosso, né, como um todo, né, o setor sucroenergético, ele vinha esperando um ano de recuperação em relação aos anos anteriores, né, aos ciclos anteriores. Então, a gente estava com boas perspectivas de retomada de preço, especial para o etanol, né? A safra passada foi uma safra alcooleira, e a gente estava esperando, né, uma safra similar à anterior em termos de mix, e essa situação, né, que atingiu não só o Brasil, atingiu a nível global, ela fez com que as commodities, de maneira geral, entrassem em colapso, né? E a principal delas foi o petróleo. O petróleo já estava com uma tendência de queda e ele só acelerou esse processo, né? Então, o petróleo veio a cair em níveis bastante baixos, e isso, né, refletindo um recuo da economia global, né, um recuo de consumo de uma fonte de energia tão importante como o petróleo, e essa commodity, né, ela influencia diretamente a precificação do etanol. E a gente teve que se adaptar, né? E aí, né, esse é um pouco do cenário que a gente passou e vivenciou, e aí olhando para dentro para o mercado doméstico, a gente tinha um mercado incerto, sem saber o que iria acontecer,
como ia se comportar o consumo ao longo de todo esse ano, não só, né, dos primeiros 2 meses, que o primeiro mês mostrou do potencial, né, de impacto ou de recuo de consumo, seja, né, de alimentos ou de outros produtos, ou impacto na economia como um todo, e a gente ficou muito preocupado. Então, o que é o grande diferencial? A proximidade, a troca de informação. Então, a gente está no dia a dia próximo, entendendo, né, a situação, o comportamento do mercado de cada um dos nossos clientes, entendendo, né, como que se comportaria a demanda, né, nos próximos meses, para a gente tentar acomodar, né, e tentar prever, né, se planejar, ajustar adequadamente as nossas operações, para que a gente, né, pudesse, ali de imediato, ajustar os nossos estoques, ou eventualmente realocar mais volume para exportação, porque, né, o consumo doméstico não ia vir da forma que a gente estava esperando e planejando. Então, a gente faz uma tempestade perfeita, né, recuo de consumo com produção adicional, né, e navegando sem saber para onde a gente iria chegar, por conta dessa incerteza de consumo. Então, a gente, né, desde o início da pandemia, a gente vem atuando muito próximo, né, com os nossos clientes, com a Duas Rodas não é diferente, em termos de tentar, né, se antecipar a esses movimentos do mercado. Por quê? Né? Porque depois, né, dos primeiros meses, foram surgindo oportunidades de exportação, até por conta da desvalorização do câmbio que a gente comentou, a gente conseguiu escoar uma boa parte desse açúcar excedente, seja por produção ou seja por recuo de consumo, a gente conseguiu escoar para o mercado externo. E aí a gente encontrou uma oportunidade, né? Então, falou, no primeiro momento, então, o mercado doméstico vai consumir menos, os nossos clientes vão consumir menos, e a gente, encontramos uma solução, vamos conseguir exportar sem prejuízos adicionais, vamos dizer assim. Só que o que acontece agora? Como o Diego acabou de reportar, a gente, há poucos meses, a gente está tendo uma surpresa muito positiva em termos de consumo. Não é só com o segmento da Duas Rodas. Outros segmentos também estão tendo aceleração de vendas, uma recuperação, né, de uma parte daquelas vendas que deixaram de acontecer. Então, isso é muito bom para a economia, é muito bom para a geração de emprego, retomada da economia como um todo, mas isso traz um desafio adicional, que é a proximidade, a confiança, né, a relação que a gente tem entre as empresas ajuda muito. E isso, eu posso dizer que a Terreos conduziu com muito respeito aos nossos clientes. Por quê? Num primeiro momento, os clientes vinham atrasando os seus contratos, deixando, né, de cumprir aquele volume pré-acordado, né? E a gente foi conduzindo, tentando encontrar uma solução alternativa, e agora, né, mesmo depois que a gente realocou dentro da exportação, alguns clientes estão procurando por açúcar adicional, né, por matéria-prima adicional para as suas indústrias. E a gente, como preza muito por essa relação, preza muito pelo cliente do mercado doméstico, né, acho que esse é um mercado muito importante para a Terreos, a gente está conseguindo fazer um rearranjo para atender essa demanda adicional. A gente não vai deixar de atender os nossos clientes, né? Então, essa proximidade, a troca de informação, né, uma gestão da demanda, né, a gente também utiliza outras ferramentas para tentar apoiar os nossos clientes, apoiar-nos, né, para entender o que está acontecendo com o mercado, mas compartilhar com os nossos clientes. Então, proximidade é isso. Eu acho que a gente se ajuda, né, a gente estar próximo, um ajudar o outro, a gente trabalhar em conjunto para um objetivo único, nós somos parceiros, né? Então, acho que isso é um exemplo aí do que a gente vivenciou esse ano, né? E a proximidade só veio para ajudar isso. Hoje a gente está nesse cenário ruim, nós, do nosso lado, como eu vinha falando, surgiu uma oportunidade de exportação, né? O dólar está favorecendo, então a gente está conseguindo acomodar esse excedente de produto no mercado externo sem, né, passar qualquer tipo de custo para os nossos clientes, né, para aqueles que fizeram um trabalho em conjunto, que lidaram com profissionalismo, com parceria. Então, a gente está conseguindo conduzir, acho que de forma muito bacana, e aí atendendo os objetivos. O que a gente quer é atender o nosso cliente, né? Então, agora, nessa retomada, a gente fica feliz por isso, porque feliz pelo mercado como um todo, para a gente poder sair desse vale e a indústria começar a retomar, a gente começar a fornecer, né, produto, matéria-prima, como a gente fornecia antes, né? É sempre se inovando, né, Fernando?
Como que Exato. funciona esse processo de inovação na Duas Rodas, Diego? A Duas Rodas ela tem um processo de inovação bem forte. É uma veia nossa desde o início da empresa, é buscar novidade para o mercado. Então, em todos os segmentos a gente tem buscado inovação. Nós temos uma equipe hoje, além dos desenvolvedores de produtos focados em cada área, em chocolate, sorvete, em aromas, a gente tem uma equipe especializada, com uma gerência especializada em inovação, onde o trabalho é buscar inovação e buscar oportunidades para a empresa. Então, a gente tem uma divisão um pouco em alguns segmentos, que é a parte de desenvolvimento de produtos, tecnologias e processos. Então, a gente busca não só a parte de desenvolver produtos novos para o público, que é claro, é o nosso foco, só que vem tanto de uma necessidade que o cliente passa para a gente, quanto algumas necessidades que a gente enxerga no consumo. Por exemplo, agora nesse período de pandemia, a gente enxergou que um foco um pouco que o público estava pedindo eram produtos voltados à imunidade. Então, é algo que a gente vai buscar produtos mais naturais, produtos em que a gente vê que tem um consumo. Então, na parte de produtos, a gente segue com uma via de duas mãos. Tanto que a Duas Rodas sente como uma necessidade, quanto que o cliente enxerga como uma necessidade e passa para a gente. Esse é algo que a gente sempre focou, é ouvir muito o cliente, ouvir a necessidade dele e trazer para dentro. Isso a gente fala em cliente, fornecedor, em consumidor final. A gente, como uma empresa que trabalha muito no B2B, o nosso cliente, às vezes vai ser uma empresa maior que a gente. Então, tanto esse cliente vai dar o feedback, quanto o feedback que a gente tem lá no consumidor final, de prateleira. Então, a gente procura ouvir muito e trazer tanto o que ele espera, quanto o que a gente quer apresentar para ele. Além dessa parte voltada a produtos, uma parte que a gente tenta evoluir muito, inovar muito, são as tecnologias. Ajudar o consumidor. O produto, ele pode ser feito de uma outra forma, ele pode ser feito diluído de outra forma, ele pode ter um material novo que possa trazer uma redução tanto de preço, uma redução de calórica, uma redução de açúcares, uma redução teor de sódio, que tem sido o que o pessoal tem pedido muito. Então, assim, inovar não só no produto novo, mas numa tecnologia nova, num processo novo, que possa trazer uma nova opção para o cliente. A gente costuma dizer que o nosso foco na inovação é o cliente. Então, o que o cliente precisa, o que ele mostra que ele quer, se ele der uma ideia, se ele semear uma plantinha, a gente vai lá, a gente vai colher, a gente vai buscar isso e trazer para ele. É o que é o espírito, é um dos focos de todo mundo na empresa, não só da equipe de inovação, mas equipe de suprimentos, equipe comercial, é sempre estar focado um pouco em cima disso. Como que vocês buscam essa abordagem dos novos produtos para os clientes? Como que vocês buscam isso aí? A gente busca tanto uma aproximação informal do cliente, ouvindo a necessidade dele, né? Essa questão que o Fernando falou da aproximação, até vou citar um pouco ali, é algo que a gente possuía muito a nossa área comercial estando conversando com o cliente final. Então, a nossa área comercial estava muito na rua, estava muito ouvindo, com a indústria de sorvetes, ela estava no cliente vendo a aplicação. A nossa equipe técnica costuma ministrar muitos treinamentos na rua mesmo. A gente monta um cenário em algum momento numa cidade, leva um caminhão, faz um treinamento lá, vai numa cidade menor que a gente vê que tem um potencial, a gente vai e faz isso. E nessa busca a gente sempre encontrava oportunidades de inovação. A gente abordava o cliente e conseguia enxergar alguma oportunidade. Esse novo cenário mudou um pouco a gente, tá? Então, tanto a área comercial lidando com suprimentos, como a nossa área de suprimentos lidando com o comercial dos nossos fornecedores, a gente teve que ter essa proximidade ouvindo as necessidades dele meio que via telefone, via reunião. Eu vejo que o nosso número de reuniões, por exemplo, no dia a dia aumentou muito. Por conta dessa aproximação que a gente tem que fazer, uma simples visita rápida, hoje se tornou uma reunião formal. Só que essa aproximação tem trazido muitas oportunidades para a gente. Alguns projetos que a gente via que estavam parados no meio da pandemia, quando baixou aquela demanda, a gente enxergou como uma necessidade, como uma oportunidade para o momento. Então, essa relação hoje de a gente buscar uma oportunidade, buscar algo que seja de inovação para o cliente, tem sido nessa conversa no dia a dia, tá? Tem sido ouvir todo dia, ouvir do fornecedor o que ele espera da gente, ouvir do cliente o que ele espera da gente. A Duas Rodas, como tem um portfólio muito grande, muitos dos nossos fornecedores também são clientes. Então, o cliente que compra um aroma nosso fornece algum produto para a gente, por exemplo. Então, fica fácil essa via de duas mãos, de ouvir o que ele quer e a gente ouvir o que é dele.
Então, é assim que a gente tem procurado buscar uma inovação. É ouvir, é falar diariamente, é conversar, é deixar o cliente expor o que ele precisa. Essa que é a vertente que a gente tem seguido para buscar novos produtos na área de inovação. Bom, quero agradecer a participação de vocês. Foi muito bacana trocar tanta experiência, tanto conteúdo entre as empresas. Lembrando que este é só o primeiro episódio, que será divulgado pelas nossas Key Accountants, pelos nossos canais, pelo YouTube, também pelo site. É só acessar e ter acesso a todos os conteúdos, a toda troca de experiência que a gente vai fazer por aqui. Obrigada pela participação de todos e até a próxima.